Pessoal, como é a evolução de usos e o histórico de um ambiente como o banheiro, né? Para falar sobre esse histórico de uma forma bastante objetiva, eu preciso falar um pouquinho sobre o uso da cidade. E a gente precisa compreender que uma cidade ela vai se alterando em função das demandas que nós solicitamos, né? Então é preciso abrir bairros, é preciso abrir mais ruas, é preciso criar novos sistemas de transporte, é preciso criar novos equipamentos de lazer, como praças, reservas florestais e etc. E a cidade, então, através de suas novas construções e muitas vezes da demolição de construções antigas, ela vai alterando o seu tecido urbano, né? E nós vamos utilizando essa cidade cada vez com mais propriedade da atribuição dos arquitetos, dos urbanistas, ter um olhar generoso para isso, para que elas cada vez nos atendam melhor. Então, como a nossa cidade, como o nosso corpo, as nossas ideias, a forma de usar a cidade, a forma de usar o trabalho, a forma de usar o sistema de transporte, tudo isso vai se alterando, a nossa casa também se altera para atender as nossas novas demandas. E a alteração da nossa casa tem muito a ver com a alteração da cidade e a alteração do organismo da sociedade propriamente dita, que vai criando novas solicitações, né? Novas demandas, e a nossa casa vai atendendo a isso de uma forma geral. Então, a nossa relação com o trabalho ela é alterada com o tempo. Nossa relação com o trabalho muda, porque hoje você pode trabalhar dentro de casa, né? Há algum tempo atrás você trabalhava precisando ir para o escritório e a cidade sofre com isso, quer dizer, então as ruas ficam com mais carros, os restaurantes precisam ser abertos perto dos locais de trabalho. E quando você começa a trabalhar dentro de casa, você fica mais em casa, as ruas se esvaziam, ou então a cidade te oferece um sistema de transporte melhor, em que você não precisa usar o carro. Tudo isso altera a arquitetura das construções que nos servem. A nossa casa, ela vai responder de uma forma bastante sensível a essas alterações que a cidade nos apresenta. Sobretudo, alguns ambientes, como a cozinha e como a sala, a gente percebe de uma forma muito cristalina as alterações de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, o aumento da violência nas cidades, né? Ela faz com que as pessoas permaneçam em casa, tenham medo de ir para a rua, né? O trânsito, ele também faz com que as pessoas fiquem mais em casa, né? E isso tudo faz com que a casa precise assumir funções que antes não assumia. Então, cozinhar hoje é um lazer. Se cozinhar é um lazer, você chama as pessoas para dentro de casa, então a tua cozinha precisa assumir outras responsabilidades que não tinha há 20, 30 anos atrás. Hoje você entra na cozinha e se diverte fazendo comida. Então a sala passa a ser um local onde você pode assistir um filme com uma qualidade excepcional, né? Porque hoje a gente tem, através da tecnologia, telas planas, sistemas de som integrados, né? Então começa a poder oferecer para os seus amigos, e a casa pode oferecer para você uma nova realidade. Com relação ao assunto desse módulo, dos banheiros, as alterações são menos percebidas com relação ao uso, mas eles sofrem e sofreram muito com relação ao tamanho, né? As dimensões. Os banheiros ficaram cada vez menores. De uma forma geral, a casa toda ficou menor, mas em um espaço que naturalmente já era pequeno, ficar menor sugere para os arquitetos, para os designers de interiores, alguns cuidados importantes, né? E esses cuidados, eles são bastante importantes, porque eles vão se relacionar imediatamente com o dimensionamento, né? Então, por que os banheiros ficaram menores e por que os apartamentos ficaram menores? Se você for para um tempo não muito longe, a casa dos seus avós, né, você vai perceber que lá tinham corredores com
1,20 m de largura, né? Pés direitos enormes, né? A casa tinha espaços generosos, né? E muitas vezes mal projetados, mas espaços grandes. As pessoas estavam acostumadas a andar pela casa e viver em espaços muito grandes. Com o aumento da população dentro das cidades, né, o Brasil passou a ser um país urbano de algumas décadas para cá. Algumas áreas da cidade começaram a ser alvo da especulação imobiliária, e essa especulação imobiliária simplesmente ela responde a um desejo individual das pessoas. As pessoas têm o desejo de morar em determinadas áreas da cidade, áreas mais nobres, áreas com praias, ou com paisagens bonitas, ou perto de equipamentos de lazer, como praças, né, como shoppings e centros comerciais, enfim. Os bairros da cidade, as ruas daquele bairro, elas vão ter terrenos com a mesma área, mas com preços muito diferentes. Então as pessoas começam a ter o desejo de morar em determinados locais, e a primeira consequência que nós percebemos é que o preço desses terrenos aumenta muito. Essa é a grande variável que faz com que uma casa, um apartamento, seja mais caro do que outro. O preço do terreno impacta bastante no preço final do seu apartamento. Porque o metro quadrado da construção, você construir num lugar muito valorizado, num lugar extremamente, muito menos valorizado, o preço da construção é o mesmo. O cimento que chega lá, o azulejo que chega lá, o trabalhador da obra que vai para lá, cobra a mesma coisa que cobraria em outro local. Os materiais de construção custam o mesmo valor, né? A diferença de custo vai ser sempre em função do endereço. E aí o que acontece? As pessoas com um poder aquisitivo maior, eles têm condições de pagar por um valor maior para morar num lugar onde eles desejam. Mas a classe média alta, ela sofre por isso. E é a grande demanda do mercado imobiliário. Então, nós precisamos atender a essa grande demanda que precisa de apartamentos, que precisa de casas, de condomínios, de uma forma onde a gente consiga colocá-los onde eles desejam, a um preço que eles podem pagar. Então há duas oportunidades de conclusão desse ideal aí, desse desejo. Um é a pessoa ganhar mais dinheiro para poder pagar pelo preço da sua casa. Como isso nunca é possível, a outra ponta determina que nós vamos precisar diminuir o custo dessa construção. Como a gente vai usar o mesmo cimento, o mesmo porcelanato, o mesmo pedreiro, o mesmo pintor, fica difícil reduzir o custo. Só se você baixar muito a qualidade, que também não é aceitável. Então, o que as construtoras, o que o mercado imobiliário faz? Diminui a área do apartamento, diminui a área da casa. Os grandes espaços que nós presenciamos nas casas dos nossos avós, eles não são mais possíveis para a classe média que quer morar num lugar mais atrativo. Quando a classe média ela se afasta desse lugar atrativo e vai para bairros mais distantes, ela consegue ter uma casa maior. Então é uma troca que faz. Eu moro longe numa casa maior ou eu moro perto numa casa menor. E a grande opção que a gente percebe é que as pessoas de fato se acumulam em áreas e fazem com que esses terrenos fiquem realmente cada vez mais caros. E o que acontece com o banheiro? As funções do banheiro vão ser as mesmas. A pessoa vai usar a bacia sanitária, vai usar a bancada, vai usar o chuveiro e essas funções não mudam. Mas agora isso tudo vai ter que ser realizado num espaço muito menor. Cabe a nós, projetistas, designers de interiores e arquitetos, nós realmente exercermos uma função que só compete a nós, que só nós conseguimos fazer isso. O engenheiro não faz, o dono da construtora não faz e o cliente não faz, que é o dimensionamento. Dimensionar é você ter o máximo de conforto no mínimo espaço, mas entenda mínimo não como um espaço apertado, mas um espaço projetado para abrigar as funções daquele espaço. As funções que se deseja realizar num compartimento. Então, o dimensionamento é a arte de você conseguir fazer isso mantendo conforto. Diante de espaços tão menores para serem ocupados, nós temos a obrigação de sabermos quais são esses espaços mínimos de conforto, qual é o lugar mínimo
qual é a largura mínima para uma bacia sanitária acontecer, onde uma pessoa consiga virar e pegar a duchinha, a ducha higiênica. Qual é o espaço mínimo de largura de um box? Qual é o espaço mínimo que você precisa ter da bancada para a parede? Qual é o espaço mínimo que essa bancada pode assumir? Quanto é que tem que ter uma porta mínima para banheiro? Entenda mínimo, novamente falando, não é o desconforto, mas o mínimo com o conforto. Então a gente consegue enxugar as áreas, porque a manutenção do conforto ela é extremamente importante para que o ambiente seja sadio. Não adianta você imaginar também que o conforto tem relação proporcional ao aumento de área, porque o desconforto ele acontece numa área muito pequena. Quando você começa a colocar metragem quadrada nessa área, o desconforto vai gradativamente desaparecendo, até chegar um momento que ele desaparece por completo. Mas se você continuar colocando mais metragem quadrada nessa área, o desconforto que tinha desaparecido ele volta. Eu vou dar um exemplo. Uma cozinha de 40 metros quadrados, por exemplo, cozinha de 30 metros quadrados, é uma super cozinha, né? Uma cozinha enorme. Coloca a geladeira num canto, o fogão no outro e a bancada no outro e faz um almoço ali. Você vai andar 1 quilômetro para fazer esse almoço. Esse excesso de espaço, ele te causa desconforto. Causando desconforto, ele vai ser inútil. Agora, uma coisa é te causar desconforto sem te causar prejuízo. Outra coisa é te causar desconforto e, além disso, te causar prejuízo. Porque se nós imaginarmos o custo do metro quadrado da construção, ele gira em torno aí de R$ 1.500, depende do padrão da construção, né? Mas se você tem 5 metros a mais do que poderia ter, do que deveria ter num compartimento, você multiplica, né, pelo preço do metro quadrado da construção, você vê quanto você gastou. E se for num local onde o preço de venda daquele apartamento, daquela casa, seja, por exemplo, R$ 10.000 o metro quadrado, 5 metros quadrados a mais são R$ 50.000 custo, né, de preço de venda daquele apartamento. É muito importante que mesmo numa construção maior, mais generosa, nós consigamos, mesmo oferecendo espaços maiores, não oferecermos espaços inúteis. Então, o conforto, ele não tem a relação imediata com esse aumento de área. Se você me perguntar, um banheiro de 6 metros quadrados é um bom banheiro? A resposta é, não sei. Deixa eu ver a planta desse banheiro. Porque um outro elemento que entra para dar conforto para esse banheiro vai ser a disposição das paredes. Você pode imaginar que 6 metros quadrados pode ser um compartimento de 6 metros de comprimento por 1 de largura. E nenhum banheiro tolera ter 1 metro de largura. Então você tem 6 metros de banheiro, é um corredor. Se você tiver 1,30 m por 4,60 m, você tem os 6 metros quadrados. E aí você tem um banheiro confortável. Os 2 banheiros que eu acabei de citar gastaram a mesma quantidade de porcelanato, a mesma quantidade de cerâmica, a mesma quantidade de gesso, etc. E um é impraticável e o outro é confortável, simplesmente porque o profissional de projeto adequou a relação entre a parede maior e a parede menor para obter conforto. Isso é dimensionamento. Uma outra coisa importante, que às vezes nós não nos atentamos para isso, é que quando nós vamos fazer arquitetura vertical, né, os prédios, né, que é a grande demanda das cidades, o produto a ser gerado é gerado antes de você colocar a lapiseira na prancheta. Antes de você começar a pensar o apartamento, você já sabe que área que ele vai ter, porque a área de um prédio, a área dos apartamentos, do produto que vai ser gerado ali, é uma solução matemática que é dada em função da área do terreno confrontada com a legislação. O que se permite construir naquele terreno? Então você tem índices, você multiplica a área por aqueles índices, você tem a quantidade de lajes que são permitidas, a altura da edificação, etc. E você pode dizer que você consegue 22 lajes, né, 22 andares de 300 metros.
E aí o construtor vai dizer, olha, é um bairro nobre, vamos fazer um apartamento por andar, né? Ou 2 apartamentos por andar. Não é uma área nobre, é um bairro mais afastado. Vamos fazer 5 apartamentos de 60 metros por andar. Nós temos a mesma laje, 300 metros quadrados. Você pode ter um apartamento por andar, você pode ter 5 ou 6 apartamentos por andar. Nós já sabemos qual é a área do apartamento antes da gente fazer o projeto propriamente dito. Mais do que isso, o construtor ele vai ter determinadas exigências. Ele vai falar, olha, eu preciso de apartamentos 3 quartos, de 2 quartos, eu preciso que sejam suítes e tal. Então nós temos um grande problema quando nós vamos conseguir começar a fazer um projeto, que é colocar dentro do apartamento o programa que o mercado imobiliário determina para aquela área. E aí nós nos deparamos com uma briga com os metros quadrados, com os centímetros. Eles são importantes para a gente na hora de nós fazermos o nosso layout. Então, saber dimensionar os ambientes é determinante para nós, profissionais do projeto, porque somos os únicos. Da construtora não faz isso, o dono do terreno não faz isso, o cliente não faz isso. Ninguém faz, só nós somos capacitados para fazer isso. Então nós devemos fazer isso muito bem. E para isso nós precisamos entender o funcionamento daquele compartimento e nós vamos precisar então submeter esse funcionamento à área disponível. Um exercício importante que a gente pode fazer é começar a fazer um compartimento sem as paredes. Coloque as coisas, por exemplo, você vai fazer um quarto, coloca a cama, coloca a mesa de cabeceira, coloca a televisão, coloca o armário, vê se está confortável, depois você fecha a parede. Aí você vai entender como é que se dimensiona. E não você colocar as paredes e depois ficar tentando colocar ali dentro uma cama que não cabe ou uma cama onde sobra muito espaço e tal. Então dimensionar é isso, né? Esse dimensionamento ele vai estar sempre em função do nosso corpo, né? O tamanho do nosso passo, a altura do nosso braço, o que é confortável de altura de uma bancada para a gente poder trabalhar, que altura que uma criança precisa, que altura que um adulto precisa, qual a altura de uma mesa, posicionamento de um armário, né? Quanto é que tem uma bacia sanitária, quanto é que precisa dentro de um box para uma pessoa tomar banho com conforto, né? Essas situações são situações que vão exigir do arquiteto, do designer de interiores, um conhecimento, e é esse conhecimento que a gente vai procurar fornecer para vocês aqui no curso, né? Essa situação de mexer no projeto dessa forma é como se você estivesse equalizando uma música, né? O que é equalizar? É você colocar graves e agudos de uma forma tal que o seu ouvido sinta aquela música com o máximo de nitidez, de propriedade, que aquilo não ofenda os seus ouvidos, que você tenha vontade de continuar escutando aquela música. Equalizar uma casa é isso, é você colocar os espaços integrados de uma tal forma que você perceba que não está faltando nada, nem tá sobrando nada, né? Com relação ao nosso banheiro, ainda existem alguns elementos aí que interferiram bastante no tamanho que nós percebemos dos banheiros hoje. Uma delas é que o uso dos prédios novos das cidades, sobretudo aquelas cidades que se verticalizaram há pouco tempo atrás, ele passou a ser um uso que determina que todo quarto precisa ter um banheiro. Então, só é bacana se o quarto for suíte. De certa forma, é desproporcional, no meu entender, um banheiro para uma criança de 3 anos, uma criança de 4 anos, um banheiro exclusivo para ela. Então, o que acontece? Se a gente imaginar que a área desse apartamento, ela já está determinada antes de você fazer o projeto. Se você coloca um banheiro em cada quarto, vamos supor que um apartamento tenha 4 quartos, você vai executar 6 banheiros num apartamento. É quase uma pousada, 6 banheiros, porque você tem um banheiro para cada quarto, você tem um lavabo e tem um banheiro de empregada. Vamos imaginar um apartamento de 3 quartos, onde você teria 3 suítes. Agora vamos tirar um banheiro dessa suíte e vamos colocar um banheiro para 2 quartos, que é bastante razoável. O que aconteceu com essas suítes? Se o banheiro tinha 5 metros quadrados, a gente vai dividir esse banheiro em 2,5 metros para cada quarto, ou seja, esses quartos teriam 12 metros quadrados, agora vão ter 14 metros e meio.
e vão ter um banheiro para 2 quartos, que é bastante razoável para as pessoas que utilizam, para os filhos que utilizam a casa. E a suíte fica exclusiva para o casal, para o dono da casa, né? Então isso é bastante razoável e nós vamos perceber isso em apartamentos de luxo, em cidades que se verticalizaram há mais tempo, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aqueles prédios mais antigos, apartamentos de luxo, onde não são todos os quartos que têm banheiro. Então, eu acho que isso é bastante racional, mas o mercado exige um banheiro para cada quarto. E quando nós não conseguimos colocar um banheiro para cada quarto, muitas vezes o dono da construtora nos pede para colocar suítes reversíveis, né? Ou seja, nós eliminamos um lavabo e fazemos aquela suíte com 2 portas, onde você abre a primeira porta e o banheiro fica disponível para o visitante como se fosse um lavabo. É sempre um exercício muito intenso nosso de arquitetura, nós tentarmos equacionar todas as demandas, né? A demanda do corretor, a demanda do cliente, a demanda do dono da construtora, né? Para a gente conseguir fazer um apartamento que atenda todo mundo. Uma outra coisa que é importante que a gente saiba nos banheiros é que estamos tratando do metro quadrado mais caro da construção. Então, se uma casa tem um preço metro quadrado R$ 1.500, por exemplo, não quer dizer que com R$ 1.500 você faça um banheiro. É um preço médio. Você imagina o custo de uma sala e o custo de um banheiro por metro quadrado. O que tem uma sala? Um piso, 4 paredes e um teto de gesso, as paredes pintadas de branco, o piso com uma cerâmica, com porcelanato, com madeira e meia dúzia de tomadas. Isso é uma sala. Um banheiro pequeno, o que ele tem? O mesmo que um grande. Então ele vai ter impermeabilização, paredes revestidas, vai ter tubulação de água fria, tubulação de água quente, metais, quer dizer, registros, torneiras, vai ter louças, ou seja, bacia sanitária, as cubas, sifões, ralos, vai ter espelhos, vidros, acessórios. É um espaço extremamente caro na construção. E quando nós colocamos essa quantidade de banheiros numa construção, num apartamento, por imposição do mercado, nós estamos onerando bastante o preço desses apartamentos. Mas são ondas contra as quais nós não temos força, né? Cabe aos profissionais, né, do desenho, aos profissionais do projeto, nós tentarmos equacionar os problemas que estão sob a nossa gerência. E para fazermos isso, é importante que nós entendamos exatamente como funciona. Dimensionar exige, então, essa sabedoria, essa expertise que temos dentro da nossa profissão. Eu vou dar um exemplo que é análogo, que vai ilustrar bastante o que é dimensionar. Vamos supor que alguém vai construir uma casa e diga assim: eu não preciso de engenheiro, porque eu conheço um mestre de obras muito bom, que fez a casa do meu pai, que fez a casa do meu irmão, ele é ótimo, a casa é rígida, não tem uma trinca, não tem rachadura, eu vou fazer direto com ele, que aí eu economizo o dinheiro do engenheiro. O que faz o mestre de obras? Ele tem experiência, mas ele não tem conhecimento. Então, quem não tem conhecimento tem medo, não é assim? Quem vai fazer uma prova e estudou, não tem medo da prova. Quem não estudou tem medo da prova. Então, o mestre de obras, ele não tem conhecimento, ele tem apenas a experiência, mas ele tem medo de aquilo cair. Então, o que ele faz? Ele aumenta a quantidade de concreto, ele aumenta as sapatas, aumenta os pilares, aumenta as vigas. A casa, o apartamento lá fica cheio de dentes de pilares desnecessários. E no final das contas, o dinheiro economizado com o engenheiro é muito menor do que o dinheiro gasto excessivamente com o aumento de material. Você aumenta a quantidade de concreto, aumenta a quantidade de brita, aumenta a quantidade de ferro. O medo leva ao dimensionamento. Então, dimensionar é extremamente importante. Sobre essa função, o dimensionamento, que a gente vai falar bastante no curso, além de materiais, combinações de coisas, etc. Né? Uma outra coisa importante para a gente finalizar é que os banheiros sofreram alterações com o tempo muito relacionadas com a evolução da indústria.
Então, porcelanatos substituíram cerâmicas, que substituíram os azulejos, que substituíram os ladrilhos hidráulicos. As louças, que algum tempo atrás a gente tinha meia dúzia de modelos, só cubas, a Deca deve ter uns 200 tipos diferentes. Então, os metais evoluíram tanto no seu desenho como no seu funcionamento. As duchas, os chuveiros, hoje são duchas deslizantes, duchas de teto, diversos tipos de chuveiro. Os ralos hoje podem ser lineares, podem ser ralos inteligentes que você aperta o pé e ele sobe. Enfim, a quantidade de mármores sintéticos que apareceram é muito grande, substituindo pedras naturais. Um olhar generoso para os materiais que estão em desuso, que voltam, né? Porque são materiais duradouros, perenes e sobre os quais temos alguma memória afetiva, como os ladrilhos hidráulicos voltando, como pastilhas, etc. A própria pintura do banheiro. É um ambiente pequeno, caro, complexo, mas que, se feito de forma correta, ele atinge todos os objetivos que precisa atender.